Sobre fundo preto, letreiro branco animado com o título Introdução à audiodescrição para vídeos. Apoio: Governo do Estado de São Paulo, Secretaria de Cultura e Economia Criativa e PROAC, Programa de Ação Cultural São Paulo. Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a esta videoaula sobre a introdução à audiodescrição para vídeos. Meu nome é Priscila Figueiredo, eu sou jornalista, radialista, produtora audiovisual e audiodescritora. Eu sou uma mulher branca, magra, de estatura mediana, meus cabelos são castanhos ondulados, com um comprimento pouco para baixo dos ombros e hoje eles estão penteados para o lado e meio presos. Eu uso uma blusa preta lisa, óculos de grau retangular com armação rosa claro, tenho os traços do rosto fino, sobrancelhas médias, olhos castanhos escuros e lábios finos. Eu estou sentada e no vídeo apareço do busto para cima. Atrás de mim tem uma bancada de madeira com um computador e alguns objetos como fone de ouvido e alguns boxes de livros. Nessa aula, mostraremos algumas técnicas para a produção de roteiro de audiodescrição para vídeos. O que descrever, como descrever e quando. Ao longo da videoaula, vamos refletir sobre a importância de tornar vídeos acessíveis com o recurso da audiodescrição, seja o vídeo já pronto ou na etapa de pré-produção. A proposta é apresentar o que é a audiodescrição e como aplicá-la em vídeos. Mostraremos que com pouco podemos acessibilizar conteúdos para que o público com deficiência visual possa ter a plena compreensão do que se é proposto em determinado conteúdo. E lembrando que esse conteúdo foi produzido com o apoio do Ministério da Cidadania, Governo do Estado de São Paulo, por meio da Secretaria de Cultura e Economia Criativa. Sobre fundo branco, o letreiro em preto, a audiodescrição na tradução de imagens. Para começar, você sabe o que é a audiodescrição? A audiodescrição é uma modalidade de tradução, então nada mais é do que você traduzir imagens em palavras. Eu vejo determinada imagem e descrevo o que estou vendo. Pode parecer uma coisa simples ou até mesmo sem muita importância, mas isso possibilita que pessoas que necessitem do recurso da audiodescrição tenham acesso à cultura, à educação, informações e lazer, contribuindo assim para a inclusão social dessas pessoas. Um ponto importante em citar é que esse recurso não atende só a pessoa cega ou com baixa visão. Ela também atende pessoas com algum tipo de deficiência intelectual, idosos, disléxicos, autistas, pessoas com déficit de atenção ou até mesmo com baixo letramento. Sobre fundo branco, o letreiro em preto. O que diz a lei? Para termos de informação, a LBI, Lei Brasileira de Inclusão, do ano de 2015, fala no artigo 8º que é dever do Estado, da sociedade e da família assegurar à pessoa com deficiência a acessibilidade à cultura, ao desporto, turismo, lazer, à informação, comunicação e aos avanços científicos e tecnológicos. Ainda no artigo 63, fala que é obrigatória a acessibilidade nos sítios da internet mantidos por empresas com sede ou representação comercial no país ou por órgãos do governo para uso da pessoa com deficiência, garantindo-lhe acesso às informações disponíveis conforme as melhores práticas e diretrizes da acessibilidade adotadas internacionalmente. Então, hoje veremos como a audiodescrição é fundamental para que a pessoa possa compreender plenamente um conteúdo apresentado a ela. Sobre fundo branco, o letreiro em preto, a importância da audiodescrição. Agora eu vou propor, fechem os olhos. Eu gostaria que prestassem atenção nesse pequeno trecho de um vídeo que vou mostrar, mas não vale abrir os olhos. Tem que prestar atenção só com a sua audição.
Durante a pandemia do Covid-19, vimos a história acontecer diante dos nossos olhos. Tivemos que nos adaptar com as novas medidas de prevenção, como o uso de máscara, o distanciamento social, nos afastamos de quem amamos. E aí, conseguiram captar a mensagem que estava na tela? Não, né? Agora, fechem os olhos novamente e prestem atenção. Letreiro branco em fundo preto. Ministério do Turismo, Grêmio União e Maringá Ferro Liga apresentam Visões do Futuro, Itapeva. Palavra emoções surge e se conecta a um celular que mostra a conversa por aplicativo. Palavra incerteza surge e se conecta ao calendário de janeiro de 2021, riscado com um X em página inteira. A expressão insegurança, pandemia mundial surge e se conecta ao celular, calendário, máscaras cirúrgicas e álcool em gel. A palavra recomeço surge e se conecta a um caderno espiral que tem frases à caneta riscadas por cima. As palavras relações humanas surgem e se conectam a um porta-retrato com a foto de 3 moças abraçadas. Em letras garrafais e azuis claras, o título Visões do Futuro. Tela escurece. Sob céu azul, vista aérea da cidade de Itapeva. Em destaque, as 2 torres da Catedral de Santana com uma cruz em cada topo. A fachada da catedral é vista de cima. No entorno, prédios comerciais e residenciais. Em frente à igreja, parte de uma praça com alguns coqueiros. Com 3 janelas e uma porta à frente da catedral. Em vista aérea, o centro da praça com o telhado de um quiosque, árvores e coqueiros em volta aparecem em movimento circular que se afasta até sumir. Do lado de fora, em frente à catedral, uma jovem de cabelos compridos e cacheados está sentada de costas em um banco de madeira. Pessoas caminham pela calçada da praça. Durante a pandemia do Covid-19, vimos a história acontecer diante dos nossos olhos. Mãos femininas passam álcool em gel. Tivemos que nos adaptar com as novas medidas de prevenção, como o uso de máscara, o distanciamento social, nos afastamos de quem amamos. Agora sim, conseguimos saber sobre o que o vídeo se trata, né? É exatamente isso que precisamos entender quando se produz um vídeo, seja ele qual for, até mesmo uma videoaula. Muitas vezes os elementos visuais são fundamentais para a total compreensão de determinado conteúdo ofertado. Então, precisamos garantir que essa compreensão esteja disponível a todas as pessoas. Sobre fundo branco, o letreiro em preto. A audiodescrição precisa ser clara e objetiva. Mas Priscila, como é que eu faço isso? Vamos pensar que eu preciso descrever o que vejo. Mas para isso, temos algumas regrinhas para que essa descrição seja objetiva e clara. Porque não adianta eu descrever um texto enorme e ninguém entender o que eu quero dizer. Como eu descrevo? Vamos lá. Eu começo com o que e quem. Faço menção a um estado emocional. Depois, onde. Qual é a localização espacial e temporal e os planos do enquadramento. Em seguida, como está. Por exemplo, eu estou sentada em um escritório e eu estou falando com vocês. O enquadramento em que eu apareço também é importante falar, como eu disse no início. Não precisa falar nome técnico, mas dar uma ideia do que se vê na tela e como se vê. Sobre fundo branco, o letreiro em preto. Saber o que descrever é importante. Dito como eu descrevo, agora podemos partir para o que eu descrevo. Às vezes a gente se perde nas informações da imagem e a audiodescrição pode ficar muito grande sem atingir o objetivo final dela, que é passar a mensagem clara e objetiva para quem assiste. Expressões faciais e corporais que comuniquem algo também são importantes. Imaginem uma cena em que não há diálogo, mas os atores fazem gestos que são importantes para o entendimento do contexto,
ou somente alguma negativa com a cabeça, assim como eu estou fazendo. Descrever esse tipo de ação é importante. Informações sobre o ambiente. Aonde está? É um ambiente fechado, escritório, sala, cozinha, etc? Ou está em um ambiente aberto, parque, rua e praça? Figurinos também comunicam algo. Pode ser que o vídeo seja de época e o figurino caricato é importante para o contexto da história e também do visual. As mudanças de tempo e espaço. Pode ser que a cena começou em uma sala e terminou no jardim da casa. Eu preciso contextualizar. A leitura de créditos, títulos e qualquer informação escrita na tela. É bem comum informações escritas aparecerem para complementar uma informação, mas sem a narração. Então, precisamos colocar isso no nosso roteiro de audiodescrição. Sobre fundo branco, o letreiro em preto. É preciso ser certeiro nas informações da audiodescrição em vídeos. Agora que já sabemos o que e como descrever, é muito importante saber estruturar bem o seu texto com a linguagem simples e objetiva e estruturar o tempo verbal sempre no presente. Em imagens dinâmicas, é comum termos cenas rápidas com muitos elementos. E é claro que eu não vou conseguir fazer uma audiodescrição detalhada. É preciso sintetizar as informações e analisar o que realmente preciso colocar no roteiro para que aquela imagem possa ser bem compreendida. É bom evitar o uso de gerúndios, mas há exceções. Se a ação indica um movimento, então você pode usar, por exemplo, o personagem X aparece correndo. Aí ok. Lembrem que estamos falando sobre audiodescrição em imagens dinâmicas e não estáticas. Nas estáticas, podemos colocar muito mais informações. Não interpretem ou achem algo sobre a imagem. Se é aquilo que você vê, então se coloca. Se você acha, é melhor não pôr nada. Sobre o interpretar, seria mais no sentido de qualificar. Fulana usa um vestido vermelho bonito. Afinal, o bonito e feio é relativo para cada pessoa, né? Eu deixo a pessoa resolver se ela achou bonito ou não. O que você pode fazer é dar mais características do vestido para que a pessoa forme a imagética daquela roupa, objeto ou pessoa e defina por conta própria o que ela achou. Não antecipe informações. Se a pessoa que enxerga vê o elemento surpresa ou a graça do vídeo naquele exato momento, por que eu vou antecipar essa informação? A experiência audiovisual deve ser na mesma proporção para videntes e para pessoas com deficiência visual. Reflitam que o menos é mais nesse caso. Encaixar as ADs em seu devido tempo é importante e sintetizar a informação facilitará a compreensão do conteúdo que está sendo transmitido. Sobre fundo branco, o letreiro em preto. Um roteiro bem estruturado é 50% do trabalho. Depois de todas essas informações, ainda falta estruturar o nosso roteiro, certo? Em vídeos, em qualquer tipo, seja em publicidade, cinema, curta-metragem ou em uma videoaula, a audiodescrição entra nos espaços entre as falas. Não se deve cobrir uma fala com a audiodescrição. E reforçando que não vai ter tempo para descrever detalhes. Então, é preciso pegar qual é a informação principal ou o que você, como roteirista da audiodescrição, julgue ser o mais importante daquela imagem e passar no momento certo. A estrutura do roteiro é feita com a minutagem original do material. Eu nunca posso mexer no tempo do vídeo, como por exemplo, pausar alguma cena para descrever ou colocar em câmera lenta. Preciso trabalhar com o tempo e espaço que tenho fornecido pelo material. Sobre fundo branco, o letreiro em preto. Colocar as audiodescrições na minutagem correta auxilia na hora da edição.
Trabalhar com a minutagem é bem simples. Por exemplo, se eu tenho entre 5 minutos até 5 minutos e 10 entre os diálogos ou narrações, então eu preciso fazer a minha audiodescrição caber nesses 10 segundos. Esse exemplo mostra o roteiro de um vídeo. Arquivo digital em Word mostra parte de um roteiro de audiodescrição com minutagem e texto. Antes da minutagem da audiodescrição, você pode optar em colocar uma deixa, como um pedaço da fala ou narrativa que antecede o espaço da audiodescrição. Isso vai auxiliar o editor e o narrador para que encaixem o texto no tempo correto do vídeo. Se o narrador ou o editor for o próprio roteirista, aí fica mais fácil. É importante saber que dentro da audiodescrição há diferentes funções. Nós temos o roteirista, consultor, narrador e editor. Sobre fundo branco, o letreiro em preto. As funções da audiodescrição. O roteirista, claro, vai escrever o roteiro da audiodescrição e ele nem sempre vai ser também o narrador. Mas antes que esse texto vá para a gravação com o narrador, é importante esclarecer que o audiodescritor roteirista nunca vai trabalhar sozinho. É imprescindível que ele trabalhe com o audiodescritor consultor. O consultor em AD é obrigatoriamente uma pessoa que estudou sobre o assunto, que se formou em audiodescrição, mas que tem deficiência visual. Porque como eu, que enxergo, posso aprovar um material que estou vendo e que não é para mim? Por mais prática que você tenha em roteiros, quem vai validar o seu trabalho e até mesmo te auxiliar é o consultor. Ele vai dizer se aquela informação está clara ou até mesmo dizer como você pode melhorar determinada informação. Como já diz aquela frase famosa da ativista April Dubin, "Nothing about us without us", ou seja, nada sobre nós sem nós, certo? Depois de o roteiro estar finalizado e já aprovado pelo consultor, temos o narrador. Se o roteirista não for o narrador, é importante que os dois troquem figurinhas, porque às vezes o roteirista escreveu determinada parte imaginando algum tipo de entonação ou interpretação na fala, que vai trazer melhor entendimento para aquele trecho. Então, isso é importante ser passado para o narrador. E finalmente, temos o editor. É muito importante que o editor tenha uma noção do que é a audiodescrição e para que ela serve. A parte técnica é fundamental para que todo o trabalho do roteirista, consultor e narrador não seja perdido por uma masterização ruim ou até mesmo o encaixe da AD no tempo errado do vídeo. Sobre fundo branco, o letreiro em preto. A gravação e a edição são os outros 50% do trabalho. Nesse finalzinho, eu gostaria de dar uma dica para vocês. Claro que no nosso dia a dia nem sempre vamos ter um editor disponível para ajudar nos nossos trabalhos, mas sempre tem aquela forma mais simples de deixar o trabalho funcional. Vou apresentar para vocês 2 softwares para edição que são simples, gratuitos e vocês podem trabalhar com eles no computador que você já tem em casa. O primeiro é para edição de vídeo, que é o DaVinci Resolve. Tela inicial do programa de edição de vídeo DaVinci Resolve. O programa tem fundo cinza. À esquerda, várias miniaturas de imagens coloridas. À direita, visor retangular maior mostra 2 mulheres na cozinha. Na parte inferior, uma timeline com o vídeo em quadros. Na versão gratuita, você consegue editar até em Full HD, no caso de quererem fazer as gravações com uma maior qualidade. O segundo é para captação e edição de áudio, que é o Audacity. Tela inicial do programa de edição de áudio Audacity. Na parte superior, vários botões de comando. Logo abaixo, tomando maior parte da tela, a timeline de edição com 2 canais de áudio. Ele também é gratuito e você pode usar o que você tem em casa para gravar. Lembrem-se que vamos primeiro ter o vídeo para depois fazer a audiodescrição. Então, no final, precisamos unir os dois, vídeo e áudio.
Se o roteiro do seu vídeo, aula, propaganda, seja lá qual for o tipo de material filmado, puder ser pensado desde o início, na pré-produção, para conter a acessibilidade em audiodescrição, no final ficará mais fácil de inserir o recurso sem ficar quebrando muito a cabeça por conta do tempo e espaço. Bom, esse foi o nosso bate-papo, onde fizemos uma pequena introdução à audiodescrição para vídeos. Se esse conteúdo foi relevante para você, compartilhe com seus amigos, colegas de profissão e até mesmo familiares. Vamos fortalecer o diálogo sobre a acessibilidade para que a sociedade tenha mais equidade. Até a próxima! Sobre fundo branco, roteiro e audiodescrição, Priscila Figueiredo. Gravação, edição e finalização, Kaique Figueiredo. Iconografia. 3 miniaturas na parte inferior mostram as telas dos programas de edição de vídeo e áudio e o início do vídeo Visões do Futuro. Trilha sonora. Light Breeze, disponível em Envato. Acesso em 28 de setembro de 2022.